Paulo, Paulo do Vale. Vamos lá então, um abração pro Altair, monstro, uma das grandes pessoas que eu conheci no futebol, um abraço pro Milton Cruz, pra todo mundo que tá ligado aqui nos Donos da Bola, um beijo pro Sormani, que a gente é fã incondicional, né Pedro? Nossa, tava ouvindo a gente. A gente é seu fã, Sormani, que por sinal, a gente poderia convidar o Sormani pra vir um dia aqui, pra gente bater um papo aqui sobre futebol, sobre o Santos e sobre tudo. Essa é a grande verdade. Em relação ao São Paulo, né, meu querido Paulo do Vale, é inacreditável o que o São Paulo fez esse ano, o que gastou, o que não fez, e ainda acham que tá tudo bem. Sim. Né? Não é muito louco? É verdade. É um déficit na casa de 200 milhões de reais, clube chegando aí, ou até ultrapassando talvez a marca de 1 bilhão de dívidas, e é um São Paulo que para 2025, ontem o Zubeldia, eu vou destacar aqui uma fala do Zubeldia sobre a situação do Luciano, mas ontem o Zubeldia, ele apesar de ter errado, na minha visão, a escalação, de ter escalado os titulares, o Zubeldia deu uma boa coletiva ontem, muito realista sobre a situação do São Paulo para 2025. Ele foi perguntado se, na visão dele, esse time que ele tem à disposição chegou num limite, no sentido de o que pode entregar. E ele disse que sim, ele concordou. Ele falou sim, é um time que chega no limite para estar na situação onde está, que é levar o São Paulo numa Libertadores. Mas aí ele tem que ter alternativas, porra. Obviamente. Não é verdade? Claro, sim. 4-4-2, Claro, 3-5-2, alternativa de pessoas, de preparação física. O Fortaleza é um time que no papel não é melhor do que o São Paulo. Vamos lá, olha o Ramon Dias, que era criticado por 3 volantes, 3 zagueiros ou 3 atacantes. Ele enxergou que estava errado. Sim. O que ele fez? 4-4-2. E aonde o Corinthians está? Ele e Mineiro Dias. Agora, toda vez esse cara veio como se fosse o Tele Santana, né? Como se fosse o Muricy Ramalho. Que, por sinal, quem foi melhor? O Zubeldia ou o Thiago Carpini no Brasileiro? Olha, pelas condições... Thiago Carpini. Thiago Carpini, lógico. Lógico, aliás... Eu penso assim, aliás, né? eu não sei qual treinador que faria o trabalho que o Carpini fez. Não sei. Eu não sei. Então, vamos até... lembrando que a partir das 9 da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil, depois do Esporte em Debate. O Luciano, na saída do gramado, foi perguntado sobre 2025, falou da preparação do time entrar em férias, e aí foi perguntado pelo repórter do Premier, você continua em 2025? Ele falou, não sei. E aí o Zubeldia foi questionado sobre o Luciano na coletiva, vamos acompanhar. La dirigencia sabe qué pienso de Luciano, Luciano sabe qué pienso de él. Que se quede Luciano no es condicionante para que no venga otro jugador. Nossa rotina. Tá aí, o Zubeldia falando sobre a situação do Luciano e dizendo que não existe uma condicional de sai jogador, entra jogador, mas que todo mundo sabe o que ele pensa do Luciano. Assim, por aproveitamento, o Luciano não pode reclamar do Zubeldia. O Zubeldia talvez tenha sido aí o treinador que mais colocou o Luciano entre os titulares dos últimos. O Luciano foi reserva com o Dorival, o Luciano em algumas oportunidades foi reserva com o Rogério Ceni, mas em alguns momentos... E teve discussão lá, hein? Entre Luciano e Zubeldia, que eu fiquei sabendo na padaria, hein? O que não quer dizer que o Luciano não tenha ficado chateado em algumas situações sobre o Zubeldia, que também falou a respeito de reforços na equipe do São Paulo. Vamos ouvir. Jugadores que han tenido minutos. 5 jugadores para complementar lo que tenemos. Por supuesto que después hay una situación económica, una situación que la tienen que resolver, que no es fácil, porque aparecen clubes fuertes económicamente, que sacan dinero más fácil, inyectan más jugadores, más energía, y eso les permite tener
más fuerza, si se quiere, en el transcurso del año. Entonces, para no ir con un nombre particular, como en el caso de Luciano, nosotros necesitamos refuerzo, sabemos que lo necesitamos y vamos a hacer todo lo posible para poder tenerlos pronto, porque lo que se nos viene va a ser tan difícil como lo que pasó. Tenés el Paulista, donde hay equipos que están muy bien. Corinthians ha levantado mucho a partir de 6 refuerzos que llegaron en julio. Le cambió el perfil al equipo. Palmeira, ya saben el proyecto que tienen. Santos ascendió. Bragantino hay que ver qué acontece, pero es un club privado en donde va a inyectar recursos. Entonces, ya desde el Paulista tenemos desafío fuerte, después ni hablar el comienzo del Brasileirao, ni hablar Copa Libertadores, en donde necesitamos clasificar e aspirar a poder conseguir la Copa. Daí, craque, o Zubeldia... ele é um cara bem forte no que ele fala, né? Sim. Ele é um cara determinado, eu gosto. Desagrada a gente. Eu gosto. Eu gosto de personalidade, eu gosto de quem tem opinião, e mesmo que for a opinião contrária à minha, é melhor ainda, entendeu? Mas ele precisa entender o que é o São Paulo, né? Qual o estilo do São Paulo? Se joga dependendo do Caleri ou do Lucas? Se joga dependendo do Luciano, Caleri e Lucas? Onde coloca o Luciano? Aonde eu coloco o Luciano? Como é que eu não dou chance pro Rodrigo Nestor? Qual a visão do lateral esquerdo? O que eu faço? Eu retenho mais a bola ou eu sou um time do jeito que é a tradição de São Paulo? Eu não sei qual é o esquema de São Paulo. Eu ainda não consegui enxergar. Agora, cabe a diretoria saber disso. E ele falou 2 coisas ali importantes. Se investiu muito, mas seu time não investiu no Ramos Rodrigues? Não foi? Jamal, né? Jamal. Sim. Jamal, não vou nem rimar. Porque se eu rimar, vai ficar ruim. E ele fala das situações, ele fala do Corinthians. Do Corinthians, tudo. E assim, são 2 times que a gente pode colocar, craque Neto, na mesma situação com relação a Isso. contratar jogadores, certo? Né? Fazer loucura ou não fazer. Pô, como é que você renova o contrato do Rafinha? Sim, exatamente. Como é que ele bota o Rafinha pra jogar contra o Grêmio e toma um chocolate do Soteldo? Vamos lá. Qual é a forma do São Paulo atacar pelos lados? Com quem? Rafinha, não. Tem? Lateral esquerdo. Jamal? Não. Qual é? Aí vem aquele desculpa esfarrapada. Depois que o Alisson machucou. Não. Que isso, cara? Desculpa, velho. Dá licença. Agora, eu não sei até onde vai o São Paulo com esse elenco. Né? Que se esperava muito mais do que se fez. Lembra quando a gente discutimos aqui? Ó, ele tá mais pronto pra Libertadores. Não ganhou nada. Né? O que ele ganhou? Não esse ano? Nada. Não ganhou nada. Nada. Absolutamente nada. Aí, o que você pensa, Pedro e Bruno Milhozzi? E o São Paulo ele tem um problema que é o seguinte, né? A diretoria consegue fazer as piores contratações possíveis. Claro, tem o mérito, por exemplo, do Lucas Moura, que foi um jogador importante, inclusive... Mas isso aí, qualquer time que for, ele joga, né, Pedro? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Mas por que não jogaram pra ele, né? É claro, E aí é um problema, porque assim, você tem o Lucas Moura e só. O São Paulo hoje, apesar de ter alguns jogadores que no passado foram bons e interessantes, mas você não vê, o Caleri tá numa temporada ruim. Tá numa temporada, esse fim de temporada do Caleri é muito abaixo. E eu gosto muito do Caleri, acho um baita jogador, mas tá muito abaixo. Aí contrata o André, que é o reserva, que também é um jogador mediano para baixo. Pra lateral esquerda, depois da saída do Caio Paulista, o São Paulo não conseguiu até agora se reforçar. E esse é um grande problema, porque vai gastando com jogadores que não são eficientes, e aí vai juntando dívidas atrás de dívidas. São Paulo tá com 1 bilhão de dívida praticamente. E lembra quando o Ronaldo Giovanelli falou que o salário estava atrasado? Um monte de gente ficou bravo.
Não tá atrasado? Tá atrasado, então assim... Tá mesmo? Esse é o detalhe, né? O São Paulo não consegue fechar as contas. E o Casares, ele deu... Depois do título da Copa do Brasil, ele falou com o apito final da TV Bandeirantes. Eu não me esqueço até hoje. Ele falou com o apito final o seguinte, ó... Eu sei que a gente vai se afogar em dívidas, mas foi o que eu tive que fazer para conquistar um título. Então até que preço esse título valeu? São Paulo agora vai ver o ano que vem mais difícil do que esse ano, eu imagino. Bruno Migliozzi. E realmente, o Ramiro e Craque Neto PDV, é um São Paulo que o Zubeldia foi muito bem na hora que ele fala. Ele, apesar de ter alguns problemas e também não agradar o torcedor muitas vezes... Mas é um normal. Eu gosto dele, cara. Eu acho ele bom treinador, mas eu acho que ele precisa definir. Sim. É o que ele quer. Ele falar que o São Paulo precisa de reforços, que ele já extraiu tudo que ele pode do time, pode enfraquecer uma permanência dele, porque ele entrou num confronto com a diretoria. Ele foi abertamente para esse confronto sobre o elenco do São Paulo. É claro que não sei se o Zubeldia tem essas costas largas para bancar essa briga. Uma perguntinha para vocês quatro e depois você volta no seu pensamento. O Santos, se jogar com esse time, cai ou não cai? Nossa, mas no primeiro turno. Cai no primeiro turno. Pra mim, né? Pra mim, não tem nem treinador. Os caras não fizeram nada ainda. E acho que o Carille que é o culpado. O Zubeldia, ele teve jogadores. Lucas, Calheri, Rodrigo Nestor, André Travante, Ferreirinha. Cara, o Ferreirinha no São Paulo é uma lástima, né? Sim. No meu entendimento. Ele foi bem uma fase, se machucou. Mas muito pouco, né? Sim. E no início do ano... Meu irmão, se não tem o Lucas Moura... nossa, aí... Não classifica nem para Libertadores. Não, aí... Esquece. Se não tem o Lucas Moura, não classifica para Libertadores. Bruno Migliozzi. Aí você resumiu o ano do São Paulo. Exatamente. E o Zubeldia, na minha visão, resumiu muito bem o ano do São Paulo também na coletiva, dizendo que o São Paulo é um time bom, nada além disso. O São Paulo é um time bom, mas que para disputar a cabeça com título precisa de mais e espera que tenha mais no ano que vem.